Algumas pessoas já estão entrando. Vamos tratar aí hoje sobre educação sexual infantil, o poderoso papel da família. Gleice, vamos estar aqui abrindo aqui, né, para as apresentações. Eu vou me apresentar, depois você se apresenta e a gente vai bater nesse papo, né, de forma bem descontraída aí, mas falando de um assunto muito sério, né? Muito Quando a bem. gente trata desse assunto de criança e adolescente, a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu sou Paulo Santos, conselheiro tutelar aqui na região administrativa do Guará. Estou aqui nesse mandato, né? Fui eleito em 2019. Sou da Secretaria de Educação, estou licenciado para exercer o mandato de conselheiro e também estou licenciado da advocacia. Já atuei na vara de família e na vara da infância. E é um prazer receber minha amiga, parceira. Já atuamos juntos na defesa e na proteção da criança e do adolescente. Vou passar para minha amiga Gleice se apresentar, falar do seu currículo. Mas se ela falar de todo o currículo, acho que vai a live toda, né? Mas É ela vai fazer um verdade, resumo Paulo. aí. Então, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Gleice Pires, eu sou psicóloga clínica. E antes de ser psicóloga clínica, atuei ali, né, no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, né? E então eu já tenho um pouquinho aí uma experiência de quase 9 anos desse tipo de atendimento, né? E hoje eu estou no consultório. E assim, uma alegria fazer essa live, porque a gente sabe que nesse mês de maio é o mês que a gente foca nesse assunto, mas é algo que eu sempre penso que a gente precisa de trazer no dia a dia das famílias, né, dos pais. Então é uma honra estar aqui com você também e vamos lá, vamos passar essas informações, né, para as pessoas, porque eu falo que quando a gente brota essa sementinha, a gente vai passando de cabeça a cabeça, isso vai se tornando bem grandão, né? Então, muito obrigada, Paulo, por assim, topar Gleice, essa deu uma live. travada um pouco na sua imagem aí e a tonalidade da sua voz abaixou um pouquinho. Será que o pessoal está conseguindo ouvir bem? Comenta aí, pessoal, nos comentários aí se vocês estão ouvindo de forma boa, se está audível aí o som, como é que está a situação aí, porque deu uma travada na imagem da Gleice, mas já voltou. Eu queria saber se realmente vocês estão conseguindo entender o que nós estamos falando. E Sim? a gente pedir para o pessoal também, né, Paulo, se puderem compartilhar, mandar aí um aviãozinho para todo mundo, porque eu falo que é de interesse, né, social, porque todo mundo trabalha, né, com criança, ou tem criança em casa, adolescente, então assim, é um tema de muita relevância, de muita importância social mesmo, né? Então, Pois é, né? Nós estamos aqui, né, nessa live, vamos tratar aí realmente da questão da educação sexual infantil, tá? Nós não vamos ensinar as crianças a fazerem sexo, tá? Não esperem isso de nós, que não é essa a intenção. Educação sexual é algo totalmente diferente disso. Mas nós iremos passar realmente alguns conceitos, algumas bases que podem estar ajudando, né, as famílias que estiverem assistindo ou as pessoas que são aí da área da educação ou da área da psicologia ou até mesmo da sociedade que tem interesse sobre esse tema. Como a Gleice falou, né, nós estamos no Maio Laranja, né? O Maio Laranja é um mês, né, de combate ao abuso e à exploração sexual de criança e adolescente. Lamentavelmente, esses números de crianças que são vítimas de abuso e violência sexual ainda é muito grande. Só para vocês terem noção, só no ano de 2019, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos receberam mais de 86 mil denúncias, né, de violências contra criança e adolescente. Desse percentual, desses números, em média, 14% foi de violência sexual contra criança ou adolescente, que corresponde a 17 mil crianças. Porém, estima-se, né, que a maioria das violações de direito contra a criança e adolescente, quando se fala da questão sexual, ela não chega nem a 10% da realidade, ou seja, muitas dessas violações, elas nem chegam ao conhecimento do poder público. E se 17 mil corresponde a 10%, então, assim, a gente estima-se aí que 170 mil, 200 mil crianças, em média, sofram algum tipo de abuso ou violência sexual. Quer falar aí, Gleice, sobre isso? isso mesmo, isso mesmo. E agora, se a gente for pensar aí na pandemia, né? Se a gente for olhar numa cartilha que saiu com estatística, estava olhando e é assustador.
porque não é que diminuiu, né, o número de abusos, né, cometidos, mas diminuiu as denúncias, né, Paulo? Não sei se você chegou a dar uma olhada na estatística do ano passado, né? Então, quando você compara os outros anos, até março, eram mais ou menos mais de 6 mil denúncias, né? E aí agora, de março para cá, isso caiu para 4 mil. E aí quem olha, né, pensa assim, ah, já não, né, não tem mais, né? Tá tudo bem. Não, né? Porque tem essa variável e é as crianças estarem nos seus lares, né? E aí tem esse fator de risco, né? Onde as denúncias elas tendem a diminuir mesmo, né, Paulo? Não, exato. E assim, não é porque esses indicadores eles estão dizendo que houve essa queda que é o que realmente está acontecendo. Até Uhum, porque uma das portas de entrada de muitas violações de direito é a escola, né? Então, assim, a gente tem algumas uhum, escolas particulares que voltaram à modalidade presencial, mas a maioria dos alunos, eles são da rede pública, né? Então, a rede pública, ela está atuando na modalidade via web. Então, assim, as aulas são remotas, são online, e muitas vezes, né, o professor não consegue identificar dentro de sala de aula essas violações de direito, o que dificulta muito uhum, para a captação desses números. Mas, assim, uhum, dentro realmente da nossa realidade de atuação, o número é crescente, tá? Ele não uhum. diminuiu. E, assim, por isso nós estamos propondo nessas lives para conscientizar a população sobre o dever da observância, de observarem realmente, né, alguma alteração no comportamento da criança e do adolescente. Então, nós vamos aqui Uhum. realmente falar, né, a diferença aqui que muitas pessoas não sabem sobre abuso sexual, né, e a exploração sexual. Quando a gente fala realmente dessa questão do combate, né, o abuso sexual, é quando se trata de pessoas que estão ali na proximidade da criança, na comunidade dela, ou dentro de casa, algum parente, e muitas vezes até os próprios genitores, né, eles cometem esses abusos sexuais. Ou seja, né, a questão de estar ali tirando proveito sexual de uma criança ou adolescente. Já a exploração sexual, ela vem tratar realmente da questão da prostituição mesmo, né? Quando existe uma recompensa econômica, ou seja, a criança é tratada realmente como um negócio, né? É colocada no mundo aí da prostituição, da exploração, e realmente é um prejuízo muito grande para o desenvolvimento da infância. Mas, Gleice, como é que tem sido aí esses atendimentos? Como é que está a rotina? Eu sei que você tem trabalhado muito, eu sei que a sua base é realmente essa questão do fortalecimento dos vínculos familiares, que é algo que a gente sempre está batendo ali dentro do Conselho Tutelar. É. E né, assim, nesse sentido, Paulo, até que, como eu estou trabalhando com um foco mais na orientação parental, né, no consultório, quando eu estava no serviço, né, de acolhimento, a gente recebia muito crianças e adolescentes com esse perfil, né? Mas no consultório, eu tenho percebido assim, que tem diminuído crianças que têm esse tipo de queixa, digamos assim, inicialmente, né? Mas a gente sabe que ainda existe alguns tabus, alguns mitos com relação a isso, né? Até uma pessoa chegar e dizer que está sendo abusada, isso demanda um tempo, né? Isso demanda um período de aproximação, de vínculo com o adulto, né? E eu achei muito importante quando você fala da escola, né, nesse papel de denúncia, né, de percepção mesmo, né, do comportamento daquela criança, porque é justamente isso. Então, a criança ou adolescente, ela só vai falar, né, só vai conversar com o adulto a partir do momento que ela tem confiança. E quando a gente fala de confiança, a gente está falando de um vínculo bem pré-estabelecido, né? Então, não é qualquer vínculo. E aí entra o papel dos genitores também, né? Porque a gente precisa, antes da gente falar sobre isso, eu preciso de pensar que tipo de pais, que tipo de família eu estou lidando, né? Então, quando eu trabalho com orientação parental, eu tento primeiro entender qual que é o pensamento dessas famílias com relação à educação dos seus filhos, né? Então, eu falo que é uma mudança de paradigma muito grande, né? Da educação tradicional, que é aquela educação onde os adultos falam e os filhos obedecem, né? Para uma educação onde existe essa autoridade, mas é uma autoridade
vivenciada a partir da gentileza e da firmeza ao mesmo tempo, né? Então, eu falo que o papel da família neste contexto, não só desse contexto, mas de todos os outros, ele é muito importante, Paulo, porque se eu sou uma mãe muito autoritária, a probabilidade da minha filha chegar até a mim e dizer qualquer coisa que possa vir a acontecer é mais difícil, né? Porque essa criança, ela já vai formando algumas crenças com relação às pessoas, né? Então, aqui vou dar um exemplo. Quando nós, adultos, pensamos que a gente deve... A criança não tem voz, por exemplo, que a criança tem que obedecer o nosso comando, e a gente sabe que tem muitos pais com essa mentalidade, isso faz com que a criança ela obedeça, que ela seja submissa aos adultos. E aí a gente sabe que isso não é bom, né, Paulo? Porque se eu chego, né, como abusadora, e essa criança chega, né, vem até a mim, então a probabilidade de acontecer um abuso, uma exploração é muito maior do que uma criança que foi educada no lar, onde ela existe esse respeito, mas porém com essa gentileza e com essa firmeza, né? Que a gente chama do modelo, do estilo parental encorajador, né? Então, dentro da psicologia, dentro do nosso trabalho, a gente trabalha com 4 tipos de categorias de estilos parentais, que a gente tenta ensinar para os pais o que cada um, né, as consequências que cada um tem diante dos seus filhos, né? Então, a gente pega aí um estilo mais permissivo, que são pais também que tendem, né, a permitir as coisas sem nenhuma preocupação, deixando correr solto. Isso também é ruim, porque a criança, ela não tem limites, e aí ela vai, e isso é um fator de risco, principalmente para a exploração e abuso sexual, né? Pensando também nesses pais negligentes, que é o que a gente mais, né, vê, né, nesse sistema de garantias, né, Paulo, é o que mais chega para a gente, são esses pais negligentes. E quando a gente fala de negligência, não é só negligência né, da questão dos alimentos, a questão física, é questão emocional, né? Efetiva, Então né? eu falo assim, quando eu falo com os pais, por exemplo, ah, meu filho tem tudo. Isso não é negligência, doutora, né? Só que o pai só fica no celular, o pai trabalha demais, não tem tempo para o filho, não tem a qualidade. Ou Entendo seja, que isso. tipo de relação é essa, né, que está sendo construída? Pode Nisso que falar, você Paulo, eu falo falou, demais. eu até te dei uma interrompida aí, mas assim, até peço desculpa, mas quando você me falou isso, eu lembrei de um dado, o secretário nacional de Justiça, ou da criança, o secretário nacional da criança, ele estava falando que, uma perspectiva de dados, né, que a cada 3 acessos que acontecem na internet, um é feito por criança. E foi feita uma pesquisa que, na maioria das partes, essas crianças elas têm menos de 12 anos e muitas das vezes são desassistidas do seu pai, ou seja, estão em situação de extrema vulnerabilidade. Então, assim, Uhum. e ainda no estudo que eu estava fazendo sobre isso, falou o seguinte, que fez uma pesquisa com muitas crianças e as crianças mesmo verbalizaram, tá, que se os pais acompanhassem eles de forma assim mais presente, saíssem das telinhas também, eles usariam menos essas questões da internet, do celular. Ou seja, né, a presença do pai, seja ali na hora do almoço, do jantar, numa brincadeira, desligar um pouquinho da questão das redes sociais, desse uso excessivo da internet e realmente conviver, trazer essa questão da comunhão familiar, né? Seria algo realmente assim que ajudaria a livrar essas crianças desse perigo e trazer elas também para uma realidade fora da realidade virtual. Só para trazer esse dado. Não, e isso é muito importante. E a gente sabe disso, que eu falo que ao mesmo tempo a tecnologia ela nos favorece muitas coisas, né, em termos positivos, mas também existe os perigos, né, que a gente não pode simplesmente abolir, né? Existe. Claro que a gente precisa da tecnologia para trabalhar hoje, né, para estar aqui fazendo essa live, para o meu filho estudar, mas eu acho que nós, enquanto pais, a gente precisa saber assim, aonde eu estou e aonde eu quero chegar com o meu filho. Será o que eu estou fornecendo? Eu estou querendo chegar naquele ponto B?
né? Então, por isso que eu bato muito na tecla, assim, com os pais que me acompanham nas redes sociais e os que chegam até a mim na clínica, de que a gente precisa de entender, né, o que está por trás desse comportamento do meu filho, né? Se eu estou muito nas telas, se eu estou muito, enfim, a gente tem aí vários, se a gente for citar vários, tem vários, mas isso é só uma situação que está trazendo ali um alerta para os pais, né? Então, se a minha filha fica muito no telefone, será que eu estou permitindo isso? Será que eu estou averiguando na onde ela está entrando, né? O que ela está fazendo? Isso tudo é muito importante, os pais ficarem bem atentos, né? Aham. E com Inglês, para quem está relação. chegando agora, né, a gente está aqui tratando aqui sobre o tema, né, da educação sexual infantil, o poderoso papel da família. Né? Então, assim, para quem está entrando agora, aqui embaixo da live aqui tem uma interrogação, tá? Está aberto aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. Tá? Ô, Gleice, mas assim, o que que é essa tal educação sexual infantil? Fala para a gente entender melhor. Ótimo. Então, a educação sexual infantil é como você iniciou a live falando, a gente não vai ensinar os nossos filhos a praticar o sexo, né? Mas a educação, o nome já diz, eu vou educar o meu filho para que justamente ele entenda quais são os limites. Ele precisa de entender o limite para com o outro e o outro para com ele também, né? Além de se conhecer o seu próprio corpo. Então, a gente precisa de ensinar os nossos filhos desde bebezinhos, né? Desde lá, bebê explicando para ele, né? O que que vai ser feito, né? Agora eu vou trocar sua fralda, agora eu vou limpar o seu bumbum. E isso parece ser uma coisa assim, mas isso é bobeira, mas não é. Porque isso é o limite que ele vai criando. Opa, alguém só pode tocar no meu corpo a partir do momento que eu estou falando, ok, tudo bem, né? Eu estou entendendo o que é aquilo. E aí a criança, ela precisa de receber esse tipo de orientação. E aí a gente precisa, enquanto pais, é muito importante eu falar isso daqui, Paulo, quebrar alguns mitos, né? E os mitos, por exemplo, se eu falar para o meu filho sobre sexo, sobre como ele nasceu, acho que é uma pergunta que mais passa pelas cabeças, né, dos pais. Mas como é que eu vou explicar como ele nasceu? Hoje em dia, se a gente for falar da cegonha para as crianças, elas vão rir da nossa cara, Isso é né? verdade. Porque naquele tempo, no nosso tempo e nos nossos pais, funcionava. Hoje não vai funcionar, sabe por quê? Porque se a gente não conversar com os nossos filhos, a internet vai conversar, né? Então, eu prefiro eu explicar para o meu filho, para minha filha, do que a internet, o amiguinho, o coleguinha da escola, não é verdade? Até um possível abusador. Então, eu falo que a educação, essa educação sexual, então, ela perpassa por esses momentos onde a criança está ali no momento com a família, né, de mesmo de limpeza, né, na hora do banho, né, agora eu vou lavar o seu bumbum, né, agora eu vou passar uma pomadinha quando é bebezinho, quando a criança, por exemplo, tá lá, já é maiorzinha, e a gente vai, por exemplo, minha filha tem 3 anos, estou ensinando para ela já, né? Lavar o seu próprio bumbum. Então, isso tudo falando, olha, ninguém pode pôr a mão no seu corpinho, só se você permitir. Então, as pessoas não podem chegar de qualquer forma e pegar, né? E aí tem algumas questões. Quando eu falo sobre essas questões assim do comportamento, de como agir com nossos filhos, Paulo, eu não posso deixar de falar sobre os pais, sobre como os pais foram criados, né? O que aconteceu na vida desses pais, como que eles agem hoje. Por exemplo, muitas pessoas, né, têm muitas festas desses lugares de casa infantil, de festa infantil, tem os monitores, tem a brinquedoteca. E aí a gente precisa alertar esses pais que tudo bem, eu tô aqui me divertindo, eu tô conversando entre os amigos e eu não posso deixar de estar de olho no que o meu filho está fazendo, com o que o meu filho está, né? Tem muitas pessoas que falam assim, não, mas isso é paranoia. Não é paranoia, né? Porque eu não conheço quem está do lado do meu filho. E como você mesmo trouxe,
O abuso sexual, ele acontece com pessoas próximas, né? Pessoas da família, uns amigos. Então, assim, a probabilidade de acontecer é muito grande quando a gente tem essa confiança, né? Em inglês. E é muito interessante que não acontece só por homens, né, Paulo? Acontece muito por mulheres também, né? Você Olha, ia falar alguma que coisa? joia, que preciosidade assim dessa informação que você trouxe, né? Acho assim que a gente sempre tem que estar com esse sinal de alerta, não é realmente na questão de entrar numa paranoia. Mas nós que atuamos nessa área, né, Uhum. como servidor da educação há 11 anos, você vai obtendo alguns conhecimentos, vamos colocar assim, que eles trazem sinal de alerta. A criança ela é muito intensa, ou ela gosta ou ela não gosta. A criança é muito sincera. Eu lembro que eu estava um dia no Uhum. clube, né? E estava brincando com os meus filhos lá no parque aquático. E aí eles pulavam no meu pescoço e assim, a gente, naquela brincadeira. E de repente eu me senti constrangido por uma criança que se aproximou de mim. Por quê? Porque os pais não estavam perto dela. Uhum. E aí ela também queria brincar como o meu filho estava brincando. Só que aí eu falei assim, olha, vamos brincar de correr? Para quê? Para ter esse distanciamento, porque hoje em dia, infelizmente, a gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa, não sabe qual a criação que ela teve, não sabe se ela é um pretenso abusador. Então a gente tem que ter muita cautela e orientar os filhos. Não que as crianças não possam se envolver em uma brincadeira ali com adultos. Sim, pode, mas desde que sejam assistidos. E quando você falou essa questão da casa de festa, eu me vi dentro de uma casa de festa com os meus filhos e em alguns momentos a gente fica assim, conversando com outro adulto e esquece realmente de fixar os olhos na criança e olhar se realmente está tudo bem, né? Então, os abusos, eles acontecem nesses vacilos, vamos colocar assim, nessa falta de cuidado, né? Então, assim, eu achei muito precioso, por isso que eu quis complementar aí um pouquinho essa situação que você estava trazendo. E assim, isso, Paulo, é tão. A gente precisa de sempre estar consciente disso. Porque vou dar um exemplo meu. Eu moro num prédio, e aí, com esse negócio da pandemia, todo mundo em casa e tal. E a minha filha, mamãe, eu quero descer para brincar com as minhas amiguinhas. E eu deixei, Paulo. E eu fiquei aqui, gente, sabe assim, quando você fica angustiado, não podia fazer isso, eu não podia deixar. Mas eu preciso trabalhar. Olha só que loucura. E isso é nossa loucura mesmo de mãe, né? E aí eu falei, gente, isso não tá certo. Falei pro meu marido, você desce lá e fica lá. Porque senão elas não vão poder ficar lá, não, elas vão ter que subir. Por quê? Porque como eu já tenho esses conceitos, eu já tenho essas experiências, e sei que é um fator de risco, né? Porque uma outra mãe pode falar assim, o que que tem? São outras crianças que estão lá. Mas é o que você trouxe, eu não sei da onde que são essas crianças, né? Da origem, elas moram no prédio, mas eu não conheço de fato. Mesmo se eu conhecesse, é isso que a gente está falando, né? Que a violência ela acontece também por pessoas que a gente conhece. Então, eu falo que a maior prevenção é a gente estar sempre de olho, sempre alerta, né, Paulo? Não tem como a gente simplesmente falar assim, não, é alguém, né, que eu conheço, é filho de fulano lá, mas eu não posso garantir 100%, né? E aí, voltando nessas questões, assim, da educação, né? Quando a gente fala dessa educação encorajadora e não tradicional, o que eu quero dizer com isso, Paulo? Que a gente, quando a gente tem um estilo, né? Quando nós somos criados no estilo, assim, o adulto fala, e a gente obedece enquanto criança, claro que para o adulto isso é mais prático no dia a dia, né? Não e não, faz o que eu estou mandando e pronto. É praticidade. Mas ele não traz nenhum benefício, nenhum desenvolvimento de nenhuma habilidade socioemocionais, nenhuma competência socioemocional. E hoje o que a gente percebe é que a gente precisa de ensinar isso para os nossos filhos, porque isso já é um fator de proteção para esse tipo de abuso sexual, de exploração sexual, né? De uso de drogas e de várias outras coisas. Então, se eu sou uma pessoa, uma mãe muito autoritária, eu prezo pela obediência dos meus filhos, e isso é um fator de risco, porque o adulto ele pode chegar e a criança, como ela obedece cegamente aquele adulto, ela vai fazer o que o adulto está mandando, né? Eu estou Sem entendendo assim essa questionar. questão da obediência que você está falando, né? E assim a gente tenta reforçar. Eu acredito, Gleice, assim que
tem um, assim, independente de questões religiosas e cada uma das suas concepções, mas tem um versículo da Bíblia que eu achei ele muito interessante, que fala assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Ensinar no caminho realmente você está vivendo, né, com aquela criança e mostrando para ele exemplos, né? Então, assim, o mandar por mandar, porque tem que me obedecer, assim, as crianças de hoje em dia, quando você dá uma ordem para ela, ela vai fazer a pergunta: por quê? Quantos Por quê? porquês, né, nós já ouvimos das nossas crianças, né? Eu mesmo tenho 2 filhos, tenho uma menina de 8 anos e um rapaz de 15 anos, então, assim, quantos porquês eu já ouvi? E quando você ensina com um exemplo, né, automaticamente ele vai criando, sim, essa obediência sem esse Uhum, poder da exigência, que eu acredito que você está falando exatamente uhum, isso, de falar: uhum, não, você tem que fazer porque eu sou seu pai, estou mandando, e acabou, e ponto final, né? uhum, Então, assim, a gente uhum. tem que conseguir viver e ensinar os nossos filhos que a gente está em uma sociedade, né, e que a gente constrói. Isso. Então, isso é muito interessante, essa temática. Uhum. E a gente, assim, a gente acaba potencializando, potencializando mesmo, acho que não tem outra palavra, né? Essa cultura mesmo, né? De não pensar no que a gente está fazendo. Então, por exemplo, quantas vezes eu já peguei pai falando assim: ah, vai lá e dá um beijo no tio, nem conhece aquela pessoa, né? São pequenos atos que a gente vai fazendo e a gente não percebe que isso não é legal, que isso traz sim coisas ruins, né? Como os outros, ninguém precisa, né, ninguém fica aí sentando no colo do outro para se cumprimentar, para ser amigo. A gente pode sim manter um certo limite, um certo respeito, né? E por que a gente quer que as crianças elas sejam diferentes, né? A gente tem isso, né, essa cultura de querer que a criança agrade o adulto. Não sei se você tem essa observação, né? Quando a gente está no meio de que tem outros pais, outras crianças, a gente fala: vai lá, dá um abraço no tio, vai lá, fala oi para o amiguinho. A gente tem isso, né? De querer essa interação. E a gente acaba exagerando um pouco, né? Então, quando a gente fala assim: ah, me dá um beijo que eu te dou tal coisa, né? A gente quantas vezes não usa essas barganhas? Quantos pais nunca usaram isso, né? E aí é interessante que a gente está falando aqui sobre isso, mas não é para as famílias, para os pais que estão com a gente ficar assim: ah, mas eu já fiz isso e agora eu me sinto culpada, né? Pelo contrário, né? A gente está falando isso para alertar mesmo, e para que essas práticas sejam cada vez menos, né? Que a gente possa, sim, trazer reflexões mais pontuais para essas famílias, né? O que que eu estou fazendo que pode, a longo prazo, gerar um problema, inclusive, né? Porque na educação dos nossos filhos, independente se é uma educação sexual, se é um outro tipo de educação, de valores que eu estou passando para os meus filhos, eu preciso de pensar a longo prazo. Porque quando a gente começa a pensar em curto prazo, aí a gente peca, né, Paula? E a gente Exato. acaba não sendo, de fato, orientador. E essa palavra educação, ela vem, né? Eu acho que você sabe mais do que eu, né? Qual a origem dessa palavra, né? Tão bonita, que é a gente ser líder do nosso filho, é que a gente ensine algo para os nossos filhos. E quando a gente manda por mandar, a gente não está ensinando, a gente está massageando um ego que é meu enquanto mãe, né? Um desejo meu enquanto pai, enquanto mãe. O que mais, hein, Paulo? E essa questão O que assim mais da você pode educação é uma trazer? questão maravilhosa. Eu gosto muito da área da educação. Então, assim, eu não concordo com essa frase que as pessoas falam: "Ah, não, olha, eu já tenho tantos anos de idade, sempre fui assim, não vou mudar, não tem como mudar." Não, você tem como mudar, é só você realmente desejar mudar. E quando a gente trata dessa questão realmente sexual, desse ensinamento realmente para as crianças, é um aprendizado todo dia. A Gleice, eu não sei se você recebeu sua criança com um manual, né, de como criá-la, né? Oh, Eu não recebi, né? Então, assim, a gente comete erros, né? Tem muito. acertos, mas o que a gente não pode é se preparar. Existem bons livros aí onde você pode estar lendo, colhendo informações, buscando conhecimento e não ser pego de surpresa. Quando a gente fala de abuso, muitas pessoas já pensam logo no abuso quando um adulto comete. Mas muitas vezes, Isso. entre as próprias crianças e adolescentes, um pode abusar o outro. Então, essa questão da Uhum. criança ela ter esse senso, né, esse aprendizado do limite, de onde pode tocar, onde não pode tocar,
é muito importante. Não raramente, né, chegam demandas em inúmeros conselhos espalhados pelo Brasil, pelo Distrito Federal, de crianças que foram abusadas, entendeu, por outras crianças. Por quê? Porque a Uhum. criança, às vezes, ela teve um convívio, viu e presenciou uma prática sexual e ela tenta reproduzir aquilo que ela viu. Então, assim, a gente tem que Uhum. realmente sentar com as crianças, explicar a importância do corpo, que não pode ser tocado. Eu achei muito fantástico o que você falou, da questão de chegar, olha, mamãe está lavando, papai está lavando isso, porque precisa ser limpo. Mas quando a criança já começar a ter uma idade, fala, olha, você tem que se limpar, você tem que se higienizar. É a questão do zelo, né? Não que a maioria dos pais e das mães pode ter potencial de ser um abusador. Não é isso. Pelo contrário, eu acredito que o número de pais e mães que, ou algum parente que comete isso, ele é bem menor do que aqueles que fazem de forma assertiva, de que estão cuidando bem, que estão zelando, né? A gente também não pode dizer que todas as famílias. Que serão todos, né, Paulo? A gente não está falando isso. Exatamente. Então, Gleice, assim, o que, que se trata aí esse poder, né? E, esse poderoso papel da família realmente aí, né? Você já começou aí falando que tem que estar envolvido e tudo mais, mas o que, que você tem realmente a contribuir mais aí nesse tema? É o tempo de qualidade. É o tempo, é o estar com o meu filho, é o entender o meu filho, porque como a gente sabe que o abuso ele traz sim alguns sintomas, né? A criança ela muda o seu comportamento, às vezes ela fica muito introspectiva, às vezes ela fica mais agressiva. Então, como é que eu vou identificar isso no meu filho, um potencial aí, um abuso, sendo que eu não conheço o meu filho, né? Então, não tem como eu acho que a gente precisa de estar alerta, né? Então, para que eu consiga identificar qualquer tipo de sintoma, de sinais, de tudo que estiver acontecendo, eu preciso estar presente. Eu preciso ter uma mãe presente para os meus filhos. Ah, mas como é que eu faço, doutora? Eu não posso, né? Eu vejo muito isso. Ah, mas eu trabalho o dia todo. Mas a gente precisa, nem que seja meia hora do dia, né, parar e olhar para esse filho, né, de dar atenção para esse filho, saber o que ele está pensando, o que ele está sentindo, o que ele está vivenciando no dia a dia, né? Porque a gente acha assim, ah, mas ele está dentro de casa, não corre perigo, né? E corre, né? A gente tem, como a gente falou no início da live, né? Tem a internet. Então, mesmo dentro de casa, a gente precisa estar sabendo o que que esse meu filho está fazendo, com quem que ele está conversando, estar, né, presente, ter um momento para conversar. A melhor coisa, Paulo, a melhor prevenção de qualquer coisa ruim é o vínculo, é o olho no olho com a criança, com o adolescente. Não tem coisa mais importante que a gente pode deixar para os nossos filhos, sabe? É o nosso afeto, é o nosso carinho. Então, o carinho e esse vínculo, esse afeto, ele é um fator de proteção muito forte, né? Porque se a criança, ela percebe, a partir dessa educação, dessa orientação que eu faço com ela, no dia a dia, na hora do banho, o que que pode, o que que não pode, se acontecer alguma coisa que ela se sentir ameaçada, amedrontada, ela vai confiar em mim. E ela vai me dizer o que pode estar acontecendo, entende? Então, a gente, enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, a gente precisa de ter esse diálogo. Porque a gente pode aqui pensar, né? Uma criança que o pai fala para ela assim, engola o choro, ah, você está exagerando, ah, mas você não sei o quê. Será que essa criança vai ter confiança para contar para esse pai alguma coisa? Para essa mãe? Não vai, a gente sabe que não vai, né? Então, o vínculo saudável, o vínculo sadio, que é esse olho no olho, ele precisa acontecer, né? Eu falo que é a melhor potência que nós temos nas nossas mãos, né? Então, aquele comportamento desafiador, aquele comportamento que o meu filho está apresentando, ele é só eu falo que ele é uma oportunidade para a gente, enquanto pais, né, de estar presente, de olhar para aquela criança. Então, nós precisamos ter esse olhar atento, clínico, estar sempre com os nossos filhos. Não tem outra coisa mais importante. E aí, como você trouxe, ah, mas não tem como a gente aprender porque a criança não vem com manual. E é outra coisa que eu defendo muito, sabe, Paulo? Eu já ia te A gente perguntar isso agora, precisa Gleice.
como se É, capacitar, né? Eu te perguntar agora a realmente como é gente, de se capacitar isso, para a gente isso. precisa, né, Paula? A gente precisa. Eu, para ser psicóloga, eu precisei de estudar e continuo estudando. E para você também ser um professor, ser advogado, ser quem você é hoje, você precisou se capacitar, você se capacita ainda. E por que que a gente, enquanto pais e mães, a gente não vai se capacitar, né? E a gente não pode ter essa ideia de que isso é instintivo, né? Isso é instinto, isso a gente vai aprendendo. E não, não é assim que acontece. A gente sabe hoje, mais do que nunca, que para que a gente consiga exercer, a gente chama de parentalidade, para quem nunca ouviu esse termo, né? A parentalidade é a função que a gente ocupa na vida da criança, né? Então, a maternidade e a paternidade, essa função se chama-se parentalidade, né? Então, para que eu consiga exercer essa parentalidade de forma consciente, eu preciso de estudar, porque aqueles erros que a gente falou, que a gente não é perfeito, graças a Deus, né, Paulo? A gente começa a ter consciência, e a partir do momento que eu vou ampliando essa consciência, eu vou errando menos, eu vou entendendo melhor o meu filho, eu vou entendendo melhor a forma como ele agir melhor, né? E então isso tudo vai se capacitando, né? E aí a gente tem vários livros, né? Eu trabalho com abordagem socioemocional, que chama Disciplina Positiva, que traz aí muitas ferramentas do dia a dia práticas que ajudam bastante os pais, né? Então, vocês podem buscar orientações parentais, vocês podem buscar ajuda de profissionais. Então, assim, tem uma dúvida, né? Como a gente não é obrigada a saber de tudo, e a gente não é mesmo, nem a gente que estuda, a gente não sabe de tudo. Então, claro que aqueles pais, né, que estão passando uma fase de desenvolvimento da criança. Ah, meu filho ainda é criança, o que que eu preciso de saber, né, enquanto mãe? Eu preciso saber um pouquinho do desenvolvimento, o que que eu preciso saber? Né, dependendo da faixa etária, claro que eu não vou saber de tudo, mas o mínimo que eu preciso de saber, a gente tem que ir atrás para entender, né? Então, essas coisinhas, sabe, Paulo? É um pouquinho de cada dia, eu falo, sabe? É você realmente entender o que que você quer deixar para os seus filhos, né? O que que você quer, por que que você tem esse propósito de ser mãe, de ser pai, né? Como que é essa prevenção, o que que é esses cuidados? Porque tem pessoas que confundem, né, a proteção pelo excesso de proteção, o excesso de proteção no sentido de não deixar o filho ter uma certa autonomia, né? Porque tem uma certa crença, uma certa ilusão na cabeça de que se eu não deixar o meu filho ter uma autonomia, ele vai correr menos risco. Então, não é isso, né? Não é dizendo para o meu filho sobre os perigos do mundo que eu vou estar protegendo, né? Olha, nós estamos tendo Porque um envolvimento aí do pessoal aí na live. E a Ellen, ela é orientadora educacional na Escola Classe 8, inclusive eles estão desenvolvendo um trabalho muito bacana aí, viu, Ellen? Parabéns. É referente ao dia 18 de maio, né? Que é o dia realmente do combate, né, ao abuso e exploração sexual. E esse dia ele não foi escolhido aleatoriamente, ele foi escolhido porque no ano de 1973, uma criança de 8 anos, chamada Araceli, ela foi vítima, né, de um sequestro. Ela foi maltratada, violentada sexualmente, jogaram um produto químico nela, seu corpo foi carbonizado e várias entidades se reuniram, né, para lutar. E no ano de 2000, né, foi efetivada realmente, né, essa luta, né, esse dia como dia histórico. Então, desde dentro do mês do Maio Laranja, né, existe o dia 18 de maio. E eu convido vocês que estão assistindo a live aí, essa live vai ficar gravada, se quiser depois compartilhar com seus amigos, enviar. Tá? Vamos colocar também no canal no YouTube, DF Paulo Santos, e no canal da Gleice, ou da Gleice, que depois ela irá passar. E a Ellen também falou aí que quando os filhos contarem as situações para os seus pais, que eles acreditem, né? Deem ouvidos às crianças. Então, assim, é muito isso importante. E mesmo. foi feita uma pergunta aqui também, só um minutinho aqui. Só um minutinho. O celular está dando uma travada aqui.
Esperar as crianças perguntar sobre sexo? Foi a pergunta aqui. Então, essa pergunta é ótima. Por quê? Ah, mas eu agora, né, a minha filha tá aí, como é que eu vou falar sobre isso? Qual o momento? Acho que qual o melhor momento de falar, né? É a partir dessa comunicação, dessa relação com o seu filho que você vai entender o melhor momento, né? Então, cada criança tem o seu momento. Não é que vai ser igual para todo mundo. Então, você vai observar, essa criança vai te trazer informação. Se ela te perguntar, você vai dizer, né? E tem alguns livros que ajudam a gente nesse momento, né, dessa educação. Inclusive, eu posso depois passar um livrinho que é didático, né? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, que eu já mando ele aqui para vocês. Eu mando o nome dele. É um livro muito interessante que a gente trabalha com essa questão da educação sexual com a criança. Então, assim, existe alguns métodos da gente fazer isso, né? Agora, o momento certo é o momento onde seu filho ele começa a estar curioso, né? Ele começa a questionar, ele começa a perguntar. Então, você não vai falar assim, ah, menina, isso não está na hora, né? Porque tem pai e tem mãe que, por conta desse receio de dizer, acaba, ah, não, depois a gente conversa sobre isso e ele vai ficar curioso e tal. Então, é importante, sim, a gente falar sobre isso, usando de uma forma lúdica, a depender da idade da criança, né? Um linguajar que a criança vai entender. Então, depende de cada criança. Não tem assim, ah, faça isso, né? Não tem uma receita pronta, né? Do como fazer, do qual a idade melhor para se fazer. Então, vai depender muito da maturidade do seu filho, o que que seu filho já apresenta de curiosidade. Então, não tem muito assim, é isso, faça naquele determinado momento, né? Então, assim, o que eu falo de orientação é para usar esse tipo de livros, livros mais infantis, que eu acho que é bem legais, inclusive. E, Tem Gleice, um que assim, chama como é que chama? Agora eu esqueci o nome, mas eu posso deixar depois para vocês lá no, na live salva, né? Vou deixar o nome do livro, Paulo. Inclusive, ele é infantil, mas ele serve também para conversar com adolescentes também, tá? Então, tem várias literaturas de psicólogos, de educadores que trabalham só com essas questões. Então, tem muita informação mesmo. não, realmente é Não muito sei se eu bom. ajudei Tem, aí. viu, Gleice? É bom assim porque tem pessoas que são orientadores, que estão participando da live, conselheiros tutelares, inclusive meu colega Gustavo aí acabou de entrar, queria mandar um abraço para ele e os demais. E nós estamos tratando aí, né, sobre, quem chegou agora, sobre educação sexual infantil, o poderoso papel da família, né? Estou aqui com a psicóloga Gleice, nós já fizemos atuação junto e sabemos realmente da importância desse envolvimento. Ô Gleice, assim, e nós falamos muito do papel da família, né? Mas assim, eu não poderia deixar de puxar também o trabalho que é desenvolvido nas escolas, né? Eu vejo a escola assim como uma ponte, né? E quando nós estamos falando de Uhum, educação, a primeira palavra que vem, né? Para mim vem, né, a questão da educação dada pela família, né, da instrução dada pela família. Lógico que a gente não vai entrar em questões religiosas, porque a gente sabe que envolve muitas outras uhum. questões. Mas nós vamos entrar na questão da Olha educação só. da prevenção, né? E realmente da atuação da escola. Então, o papel, né, da escola está desenvolvendo isso. Até mesmo eu, que sou aqui da Regional de Ensino aqui do Guará, eu já presenciei várias reuniões dentro do ambiente escolar, onde os pais ou os responsáveis, eles são convidados a entrarem na escola, né? E eles recebem ali palestras, eles recebem ali conteúdos, né? Até mesmo para saberem chegar até a criança, conversar com a criança, porque realmente a gente tem que quebrar alguns tabus, né? A criança de hoje ela é Uhum. muito diferente. Prova disso é que há uns 30 anos atrás, a criança ela não abriu o olho assim que nascia, né? Demorava assim uma semana, 15 dias. Hoje a criança ela já nasce com os olhos bem abertos e se você der um Isso, tablet e um smartphone para ele, talvez ele já acesse o Instagram e o Facebook. é Então, verdade, assim, fale também desse é trabalho que verdade. deve ser desenvolvido nas escolas de conscientização, não só com as crianças, mas com a família, né? Uhum. Isso mesmo. Olha só que legal, o Gustavo colocou o nome do livro. Obrigada, Gustavo. É
Pipo e Fifi. Tá vendo aí Sim. o nome? Então é Pipo e Fifi. Esse livro é muito legal para trabalhar assim com criança, muito bacana. Tem uma outra pergunta que eu não estou conseguindo aqui para mim, tá bem clarinho de ver, Paulo. Quais as principais reações das crianças que estão sofrendo algum abuso? Que é o comportamento, né? Que é o comportamento. Exato. Vai depender de cada faixa etária, né? Por exemplo, não sei aí, crianças, né? A reação comportamental de uma criança de 4 anos é diferente de uma criança mais velha, né? Diferente de um adolescente. Então, por exemplo, existem alguns indicadores que são indicadores físicos, né? Como corrimento vaginal, algumas doenças, algumas hemorragias, algumas inflamações, né, nas partes, nas vulvas, no ânus. Então, isso são indicadores físicos. E aqueles indicadores emocionais, né, que tem vários, né? São desenhos muito sexualizados. A criança, ela pega algum objeto e faz a fistura, né? Perturbação do sono, comportamento e brincadeiras sexualizadas. Então, a criança, ela não tinha nenhum comportamento desse. Era uma criança que não tinha nada disso. E de uma hora para outra, ela começa já a ter pesadelos, às vezes fazer xixi na cama. Uma criança, por exemplo, né, que está mais velha, né, a criança, sei lá, de 7 anos, não faz mais xixi na cama. Ela volta a fazer xixi na cama, ou então é um alerta também, né? Aquelas brincadeirinhas inapropriadas, né, de mais sexualizadas. Então, tem alguns fatores, né, alguns comportamentos que são diferentes de idade. Então, por exemplo, uma criança de 7 a 12 anos. Então, além da perturbação do sono, tem um fracasso escolar, porque ela fica, né, sem motivação nenhuma, ela fica com mudança de humor, ela tem muitos segredinhos, né, ela começa a ficar mais ansiosa, ela tem condutas, né, de furto, ela começa a transgredir, digamos assim, né? Às vezes, alguns adolescentes chegam até, inclusive, ter tentativa de suicídio. Então, assim, tem vários aspectos, tanto emocionais quanto físicos, a gente, né, pode sim ser um Seriam indicador. indicadores, Gleice? Sim, são indicadores. Então, tem indicadores, né, que são sinais. Indicadores são sinais quando a gente pode, sei lá, professores, por exemplo, né? Se a criança chega na escola com esse tipo de comportamento, com esse tipo de brincadeiras, opa, alguma coisa pode estar acontecendo. E é muito importante a gente pensar que o meu papel enquanto adulto, independente se eu sou professor, se eu sou psicóloga, tiver algum indicador desse, é fazer a denúncia, né, Paulo? Porque aí a gente não vai fazer esse papel de investigadora, a gente vai deixar para a polícia, enfim, né, para os órgãos competentes. Porque às vezes a gente fica assim, mas será? Né? Você já viu falar? Eu já vi várias pessoas falam, nossa, mas nossa, tinha uma pulga atrás da orelha, mas eu nunca fiz a denúncia. Eu já atendi várias pessoas, né, que tiveram essa fala. E aí eu bato nessa tecla. Se tiver um indicador desse, que seja físico, que seja emocional, precisa sim de fazer a denúncia. E aí depois essa criança vai passar por todo o processo para saber se realmente teve, né? Foi feito o abuso ou não, né? Em Gleice, eu estava pensando numa situação, até conversando com alguns colegas do Conselho Tutelar, e eles suscitaram essa questão e eu achei muito interessante. Quando você estava aí discorrendo, aí eu lembrei. Muitas vezes o abuso ele aconteceu em certo período, né, ali da infância, da criança e do adolescente, só que pela aquela relação de confiança ou então até mesmo dessa subordinação daquele poder exacerbado, né, da autoridade que eles chamam, a criança ela levou aquilo ali com uma certa naturalidade. Porém, quando ela atinge certa idade, que ela começa a ter mais conhecimento, alguma coisa ali eu acredito que fica no subconsciente dela e dá aquele start, e aí ela fala, ei, eu fui abusada, eu fui violentado sexualmente. E ela começa a entrar num quadro depressivo muito profundo, e eu recebi informações dos colegas, né, que a gente sempre está conversando sobre essas temáticas, que já chegou histórico de crianças que começaram a se automutilar,
tentativa de suicídio, porque eles entraram em desespero quando eles identificaram que em certo período da vida deles eles foram abusados sexualmente. Então, assim, é algo muito grave, né? E assim, Paulo, é importante a gente trazer também que quando a gente fala de abuso, não necessariamente ele é físico, né? Porque um adulto se masturbar perto de uma criança, né, só pela intenção. Então, o abuso, ele é a intenção do adulto em relação ao desejo pela criança e pelo adolescente. Então, não necessariamente a pessoa foi lá e teve penetração e tocou na pessoa, né? Só dela pensar, né? E aí a gente entra em outras categorias, mas dela pensar sobre ter aquele desejo pela criança já é sim um ato abusivo, né? E assim, o importante é que as crianças elas precisam de ser encorajadas, né? No sentido de elas não têm culpa da situação. Porque eu já trabalhei com muitas crianças que contaram para mim sobre o abuso e tudo, e como elas se sentiam culpadas, né, nessa relação, né? Ah, principalmente quando é padrasto, né? Nossa, mas a minha mãe não confiou em mim. Então, existe muito isso, né? Essa pessoa realmente ela fica assim despedaçada. Por isso que se a gente fala dessa questão do vínculo com a família, né? Então, se essa criança, se ela tem um bom vínculo com essa mãe vai acreditar nela, né? Ela vai dar indícios e essa mãe vai acreditar e vai fazer a denúncia. Então, por exemplo, esses dias chegou um caso para mim de uma criança que estava sendo abusada desde criança e o abusador era uma pessoa não da família, mas era uma pessoa próxima da família, né? E essa mãe e não tinha ideia de que estava acontecendo. Então, no início, a criança até verbalizava que não queria estar mais com esse adulto, mas a criança, não, você tem que ir, né? E principalmente quando tem trocas de presente, trocas de favores, né? Às vezes dá uma cesta básica. Então, as crianças que são mais vulneráveis nesse sentido são aquela população mais carente, né? Eu via isso muito acontecer, né? Então, assim, a gente precisa de realmente pensar que o abuso ele vai muito além, né, da penetração, vai muito além de pessoas desconhecidas, né? Então, a gente precisa realmente ficar atentos a esses sintomas, esses sinais aí. Né? Exatamente. O Ronaldo colocou algo muito interessante aqui, que ele fala, acredito que em crianças autistas que não possuem oralidade, deve ser difícil perceber os abusos. Olha, não fiquem assim assustados, mas eu já vi situações de abusos sexuais contra crianças, entendeu? Especiais, alunos especiais, né? Eu Então, assim, a também. gente tem que Eu sempre também. estar vigilante, tem que sempre realmente estar com um olhar bem, bem atento. E foi lançado Uhum. recentemente aqui no Distrito Federal o número 125. Anote esse número aí, 125. Nesse número você vai poder fazer essas denúncias, né? A nossa central, que recebe as denúncias de todos os conselhos tutelares aqui do Distrito Federal, que chama CISDECA, tá ok? Ela vai estar recebendo essas denúncias todos os dias, a partir das 18 horas até as 8 horas da manhã, tá? Sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia. Então, esse número ele é muito fácil. Decorei, 125. Para quem vai assistir essa live também e é de outro estado, nós temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que também recebe denúncia de violações de direito contra criança ou adolescente. E foi lançado também recentemente, também além do Disque 100, que já é bem conhecido, o WhatsApp do Direitos Humanos, tá? Que é o 61 99656 5008. 61 99656 5008. Depois eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Que vai ficar salvo. Então, assim, dessa live, né, que vai ficar salvo. Então, assim, existem canais de denúncia. Não seja omisso, tá? Você pode estar salvando a vida de uma criança. E o interessante desse tema é porque a destruição, né? O interessante no sentido assim da gente realmente nos encorajar a participar realmente da vida da criança e entender sobre essa situação. É que a criança ela se sente culpada. Muitas vezes ela é abusada e ela cria nela um sentimento de culpa, como se ela fosse culpada por aquela Uhum. situação. E a criança ela não tem culpa. Uhum.
Isso mesmo, ela não tem culpa. E a primeira coisa que ela tem também, né, Paula, além dela carregar essa culpa, o sentimento dessa culpa, a criança tem medo de desagradar também a família, né? Por exemplo, então se foi, eu dei exemplo do padrasto, né? Então se foi um padrasto que violentou, essa menina vai se sentir culpada por ter sofrido o abuso, né? E responsável por ter sofrido o abuso, porque ela está, tipo assim, destruindo, né, o casamento dessa mãe. Então existe assim um sofrimento também muito grande, né, por parte dessa criança. Então a gente realmente as crianças também, não sei, né, os adultos, né, sempre colocar isso para elas. Se aconteceu alguma coisa, elas são pessoas, elas foram vítimas, elas precisam sim ser encorajadas para fazer a denúncia, porque a gente sabe que alguns adolescentes não têm essa coragem, né? E que elas precisam ser encorajadas para fazer essa transformação. E no trabalho que a gente realiza com as crianças, é no sentido de também vocês foram, né, passaram por essa situação de violência, mas que elas podem ressignificar essa violência e transformar essa dor em proteção, né? Isso também é muito importante. E isso é muito difícil, né? Trabalhar com pessoas que sofreram esse tipo de violência. É uma dor, assim, muito grande, né? Porque a gente sabe que uma criança que não trabalha esse trauma na infância, quando ela tiver seus relacionamentos, ela vai ter muito problema de se relacionar, né? Com o namorado, com o marido. Então, eu mesma atendo várias mulheres que têm hoje problemas de relacionamento abusivos, problemas de sexuais mesmos com os parceiros. Então, isso muitas das vezes por conta de um abuso, né? Então, Gleice, são coisas muito eu não sei, né, mas traumáticas. é muito interessante tudo que você está falando. Eu não sei se você vai disponibilizar algum número de contato. Aí nós já estamos chegando a quase 1 hora da live, né? E aí provavelmente deve cair daqui a pouco. Mas assim, disponibiliza seus canais de contato aí, seu Instagram, suas redes sociais. Não sei se você vai disponibilizar algum número, porque pode surgir uma Uhum. dúvida posterior ou algum tema que eles queiram que nós possamos tratar em outra live, porque o tema é muito extenso, É né? extensa, muitas Então, coisas. assim, também deixa aqui disponível os meus canais de contato. E, assim, passe aí quais os canais que as pessoas podem te achar. É muito interessante, né? Até mesmo porque eles podem precisar de alguma orientação nessa área da psicologia. Uhum, claro. Então, o meu Instagram é Gleice Pires, Psi, e o meu contato é 61 99647 5528, tá? No meu WhatsApp, fique à vontade. Quiserem me chamar no direct lá no Instagram, fique à vontade. Também tem o Facebook, todos esses canais aí que vocês me encontram. E se precisarem de algum tipo de fazer um trabalho de orientação com os pais, também estou à disposição. E é isso, Paulo. Muito bom. Gleice, só para a gente estar indo, partindo aqui já para o encerramento, que já deve estar quase dando 1 hora de live, a Ellen colocou algo muito interessante, ao que a gente acompanha. É isso muito dentro dos conselhos tutelares, dos conselhos tutelares. Tem mães que até acreditam que o filho sofreu algum tipo de abuso, mas não denunciam por dependência financeira, né? Isso aí realmente é algo Uhum. assim muito sério. Porém, assim, mães, se encorajem, tá? Tenha coragem, denuncie. Eu já passei os canais de Uhum. denúncia aí. E assim, não são só os homens que violentam, que abusam, tá? Uhum. Tem mulheres As também que mulheres cometem também. isso, tá? Então, assim, não fiquem assim pensando que é Muito. algo só do homem. Lógico que a gente sabe que o percentual é 87-13. Porém, sendo 87 homens, que são os maiores abusadores, e 13% mulheres, nós temos esses 13% também, que é uma referência, e que a gente também tem que Uhum. orientar. Então, assim, cautela, cuidado. Vou repetir aqui os números, tá? Para quem chegou por agora, eu sou Paulo Santos, conselheiro tutelar aqui na região administrativa do Guará. E se você precisar fazer alguma denúncia de alguma situação de violência sexual, abuso sexual ou qualquer outro tema que envolva a violação de direito contra criança ou adolescente, temos o Disque 100 dos Direitos Humanos, o WhatsApp dos Direitos Humanos, que é o 61 99656 5008, e o número 125 aqui do Distrito Federal, que vai te ligar para o CISDECA, tá? Que é a coordenação de denúncias dos conselhos tutelares aqui do Distrito Federal.
Então faz aí a sua fala de final aí, encerrando, e vamos deixar aberto aí para sugestões de próximas lives, né? Uhum, isso mesmo. Você estava falando aí, eu fiquei pensando aqui, Paulo. É, quando você falou assim que não só os homens são abusadores, as mulheres também. Principalmente na questão da exploração sexual, né? As mulheres, elas têm essa função, né? Quando elas são, de captar essas meninas, essas crianças, esses adolescentes. Então, a gente precisa sim de ficar alerta porque elas são as pessoas que a gente tem mais, digamos assim, confiança, né? A mãe tem confiança de deixar a filha com a outra, por exemplo, e ir ao banheiro, né? De levar a filha ao banheiro. Então, a gente precisa realmente estar atento nisso, eu não pude deixar de falar. Então é isso, gente. Então, se vocês quiserem saber mais, como que é meu trabalho, como que eu oriento esses pais, o que que isso tem a ver com abuso, me chamem lá no direct, me chamam no Instagram, me chamam no WhatsApp, que a gente pode conversar, tá joia? E assim, desde já Gleice. eu gostaria de agradecer, né, Paulo, todo mundo que ficou na live, que entrou, todo mundo que vai assistir essa live depois, e que se puderem compartilhar com as pessoas, seria assim muito bom, muito valioso. Olha um comentário aqui só para finalizar aqui, muito interessante. Fala, até os adultos têm medo de denunciar, contar quando sofremos algum tipo de abuso. Imagine as crianças. Por isso que a Uhum. educação sexual infantil, tá? Isso levando em consideração o poderoso papel da família, pode contribuir para encorajar, Sim, tá? Quem foi vítima de algum tipo de abuso a fazer a sim. denúncia. Então agradecemos Então, se aí a você, presença de né, todos, né? Sim, inglês, pode falar. deixa eu só falar para esses adultos, se vocês sofreram algum tipo de violência, mais um motivo ainda da gente denunciar e se encorajar para denunciar, porque eu falo que quando um pai, uma mãe, ele encoraja o seu filho também. Então a gente tem um papel aí fundamental na vida dos nossos filhos, que nós somos modelos, nós somos exemplos para os nossos filhos, né? É isso aí, pessoal. Um abraço nas minhas redes sociais, no Instagram DF Paulo Santos, no YouTube DF Paulo Santos, no Twitter DF Paulo Santos. Facinho de localizar, se tiver alguma dúvida, saber mais um pouquinho da atuação do Conselho Tutelar, estamos à disposição. Gleice, muito obrigado, uma live muito de construção, de aprendizagem. Eu sei que a gente não aprofundou muito no tema, mas eu acho que as informações que foram passadas são preciosas. Obrigado, boa noite a todos Obrigada. e fiquem todos com Deus. Obrigada, gente. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.